Bom dia a todas. Quero, Cíntia, te agradecer muito pela tua participação aqui, por ter aceito o nosso convite, por poder dialogar com a gente, né, contando um pouco da tua experiência profissional, da tua trajetória, da tua carreira. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, embora a gente esteja aqui num número reduzido, mas eu tenho certeza que o registro vai ser muito importante, né, para que os alunos depois possam conferir e saber mais, né, do funcionamento tanto do trabalho de um jornalista no meio impresso, como agora, né, na assessoria de um órgão governamental. Então, acho que é bem interessante e a gente fica muito feliz com a tua participação. Obrigada. Eu não sei se tu prefere que eu apresente aquele teu mini currículo ou tu prefere ir contando sobre a tua trajetória. Eu acho que eu posso contando, Tássia, sem problemas nenhum. Então Então tá, fica à tá, vontade, a fala é tua. sim. Então tá, bom dia a todos, né? E todo mundo que vier assistir depois esse registro. Então, meu nome é Cíntia Marque Bagatini, tenho 35 anos, me formei há 13 anos, né, em 2008, numa universidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, em jornalismo, e já no ano que eu me formei, eu já entrei num jornal impresso, que era a área que eu sempre quis trabalhar, né, eu tinha muito gosto tenho ainda muito gosto pelo impresso, e comecei a trabalhar num jornal que cobria uma região aqui do estado, a região do Vale do Taquari, que era o Informativo do Vale. Infelizmente, ele fechou faz poucas semanas que ele anunciou, faz umas 2 a 3 semanas que ele anunciou o fechamento do jornal. Então, assim, foi até uma notícia triste para a área da comunicação de todo o estado aqui, né? Porque é sempre triste ver um jornal que não consegue sobreviver, né? E por questões econômicas, por queda no número de assinantes, por concorrência, por decisões talvez um pouco equivocadas do próprio jornal, de gestão, né? A gente, ele não conseguiu sobreviver. Eu saí desse jornal faz quase 8 anos, né? Então, eu iniciei a minha trajetória profissional dentro do jornal e em 2013 eu fiz um teste para trabalhar no Correio do Povo em Porto Alegre, passei e desde lá até o início desse ano fiquei no Correio do Povo, que é um jornal com 125 anos, né, de currículo. É um jornal muito antigo, um dos mais antigos do país, e ele era sempre de uma mesma família até a década de 80, depois ele até o ano de 2007 pertenceu a outra família, e de 2007 para cá ele pertence ao Grupo Record. E aí, nesse jornal, eu consegui, assim, fazer pautas, coberturas em nível de estado, né? Porque o jornal cobre todo o estado, cobre assuntos de país também, né? Mas aí ele me deu uma bagagem um pouco maior, assim, em termos de grandes coberturas, né? E nesse jornal, assim, foi muito importante para o meu crescimento profissional, porque ali também trabalham jornalistas de outras épocas, inclusive, né? É um jornal que tem bastante pessoas idosas, inclusive, trabalhando em várias editorias, e te dá uma bagagem muito grande esse contato, né? Porque por mais que a gente sabe que tem novas tecnologias, tem muita coisa nova, que os jovens estão fazendo mais, esse contato, o aprender com os mais velhos, com essa bagagem é muito importante. Então, todo mundo que tiver essa oportunidade, né, de fazer essa troca é interessante. E nos primeiros 2 anos de Correio do Povo, eu trabalhei na área de geral. E aí eu pude ter o contato com várias fontes da cidade, né? Conhecer as autoridades da cidade, conhecer os bairros da cidade, os problemas da cidade de Porto Alegre,
vários coberturas de estado, enfim. E depois desses 2 anos, dessa experiência que deu, né, me fez ganhar um ritmo de jornalismo, muita produção, assim, eu fui convidada a fazer parte da editoria de Rural. Então, ali eu encontrei uma equipe de jornalismo especializado, né, que escreve para esse público do agronegócio, e que foi extremamente importante assim para o meu currículo. Ali tinha um editor muito exigente, né? Mas ao mesmo tempo agregou muito assim para minha profissionalização mesmo, sabe? Foi bem interessante esse contato com esse editor, o Helder Ogliari. Ele tem passagem por grandes veículos de comunicação do país. E aí eu aproveitei essa oportunidade, né, para conhecer o setor do agro e aperfeiçoar o meu jornalismo, assim, aprender a apurar melhor, a fazer uma melhor entrevista. E aí, assim, dentro desse ramo, eu aprendi muito, assim, muito mesmo, e eu acho que o jornalismo especializado acabou, então, agora abrindo essa outra porta, né, essa outra janela que eu tô hoje, que assim que eu deixei o Correio do Povo, logo em seguida apareceu uma proposta de eu trabalhar como coordenadora da assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, pelo fato de eu conhecer os assuntos do agro, conhecer as fontes do agro, as entidades do agro, me fez essa ponte, né, para que eu entrasse num outro campo do jornalismo, que é a assessoria de imprensa. Meu primeiro contato, assim, né, com essa área de assessoria, e que está sendo bem desafiador, porque eu não fui trabalhar como assessora de imprensa, né, só fazer matéria dentro da Secretaria da Agricultura. Eu fui coordenar uma equipe. Então, uma equipe de 6, 7 pessoas, e aí isso me desafia em outras áreas que, inclusive, eu nem tenho muito preparo. Então, assim, por hora, o que eu consegui fazer nesse tempo que eu estou na secretaria, que faz uns 3, 4 meses? Eu estou aprendendo na prática, né, e com os colegas que estão lá. Então, a gente estou tentando entender, ver que tem de gargalo, o que dá para melhorar, o que dá para ajudar eles, e ao mesmo tempo aprender com eles, né, para a gente tocar um trabalho, porque é uma secretaria em que várias coisas acontecem, uma secretaria muito importante para o Estado, porque assim como no Mato Grosso, por exemplo, o agro, a agricultura, a pecuária, aqui no Rio Grande do Sul é muito importante, né? Gira toda 40% da economia aqui no estado gira em torno do setor agropecuário. Então, é uma secretaria que, enfim, né, precisa mesmo se comunicar com as pessoas, com o produtor rural, com as entidades do agro, né? Então, esse é o nosso papel de grande responsabilidade, né? Fazer essa comunicação, e fazer comunicação pelo site, por redes sociais, fazer comunicação né, de vários meios, por vários canais, né, além de fazer outras atribuições. Por exemplo, os departamentos da secretaria nos demandam ali, eu quero produção de, sei lá, de um livro, quero produção de um folheto, quero produção de um folder sobre determinado programa que a secretaria está fazendo. Então, ali a gente tem tudo isso, né, para atender essa demanda toda, né, que envolve a comunicação. Mas voltando um pouquinho sobre a questão do impresso, vou falar um pouco da estrutura assim do jornal e como é que era a minha rotina lá, daí depois eu volto para essa novidade que é na minha vida, que é a questão da assessoria. No impresso era assim, a redação do Correio do Povo, se eu não me engano, ela tem por volta de uns
80 profissionais a redação, né, entre jornalistas, diagramadores, tinha a figura do revisor, agora não tem mais, né, os repórteres e os editores é que tem que fazer a revisão do conteúdo. Então, pauteiro também não tem mais nos últimos anos, eles extinguiram o cargo de pauteiro. Então, tem basicamente a estrutura da redação hoje é o diretor da redação, né? Que se reúne toda tarde com os editores, e ali eles vão definir quais são os principais assuntos do dia, o que vai ser capa naquele dia, né? E os editores pautam, então, os seus repórteres. E então tem a estrutura do diretor da redação, os editores, os repórteres, os diagramadores e o pessoal da arte, né? Mais desse departamento criativo, enfim, criação de arte. E aí o meu trabalho era chegar na redação, e ali eu já sabia mais ou menos que pautas, que assuntos estavam naquele dia ali, né, acontecendo e tal. E aí o meu editor me pautava, geralmente eu ganhava de 2 a 3 matérias para fazer por dia, né, num horário de 6 horas. Então, assim, pense em ter que apurar matérias, apurar com qualidade, falar sempre com mais de uma pessoa para cada uma das matérias, né, para sempre ter mais elementos para escrever, mais pontos de vista, né? Mais análises. E aí, então, a gente tinha que fazer esse trabalho de apuração, depois escrever os textos, né? Entregava para o editor. E aí, o editor, ao longo da tarde, já ia dizendo: olha, vamos focar mais em determinado assunto, dessas 3 pautas, prioriza mais essa, né? A primeira delas, que a gente vai largar como matéria principal da capa, ou matéria principal da nossa página. Então, assim, sempre tinha um dos assuntos que rendiam mais, mas eu, de qualquer forma, tinha que entregar as 3 matérias por dia, né, que acabavam virando matérias menores, as outras, né, e aí, então, assim, uma coisa que era preciosa nesse trabalho de apuração é tu ter fonte, tu ter a tua agenda, né, de fontes, algo super importante, assim, quanto mais fontes tu tem, né, mais tu consegue, se eu tenho um determinado assunto para trabalhar, eu já sei para quem ligar, ou eu poderia, se ontem eu falei com aquela pessoa sobre determinado assunto, hoje eu vou falar com outra, para ir variando. Então, assim, a importância do profissional ter uma agenda diversificada de fontes, isso é precioso, assim, precioso, e essa agenda eu guardo, né, em vários meios, né, para nunca perder isso, porque é algo assim, quanto mais fontes tu tem, né, melhor tu consegue fazer uma boa apuração. Então, a gente também essa troca de conversa com os colegas, o que dificultou um pouquinho o home office, né? Depois que a pandemia começou, a gente começou a trabalhar de casa, essa conversa com o colega do lado, né? Terminou um pouco, assim, mas tu ter uma boa agenda de fontes é fundamental, né? Algo muito bom. E aí, então, a gente fazia essa apuração, entregava os textos ao final do dia, o editor lia, via se estava tudo ok, ou pedia mais algum dado, ou acho que faltou tal coisa, aí liga para tal pessoa, verifica tal coisa, ou tenta acrescentar aquela informação que o editor achava que era fundamental, e ali se encerrava o trabalho no dia, né? Parte desse conteúdo já a gente mesmo, nós repórteres, já abastecíamos o site. Também o Correio do Povo também tinha uma editoria de web, né? E eles mesmos faziam o abastecimento do site, das redes sociais. Mas a gente mesmo abastecia o site com informações e deixava daqui a pouco uma matéria um pouco mais apurada para sair no jornal do dia seguinte. Então, era mais ou menos assim, esse é o meu trabalho. Quando eu trabalhava na geral do Correio do Povo e na geral lá do Jornal de Lajeado, esse que acabou fechando há pouco tempo,
eu saía muito para a rua, né? Eu levava a pauta lá para o setor de fotografia e dizia, ó, eu preciso de um determinado fotógrafo para ir comigo cobrir tal coisa. Então a gente ia muito, muito, muito para a rua cobrir tudo quanto é pauta, pauta de geral, né? Já na área de rural, como o jornal fica em Porto Alegre, por exemplo, não era todo dia que a gente tinha oportunidade, toda semana que a gente tinha oportunidade de ir para o campo, né? De ir para o campo, de ir para uma fazenda, de entrevistar produtores rurais. E aí, e isso vinha diminuindo muito, assim, com o passar do tempo, até porque o jornal também tinha que conter gastos, e aí tu deslocar sempre uma equipe para ficar no interior do estado, né, fazendo cobertura, não era bem assim. Então, a gente tinha que fazer muita coisa por telefone, muita coisa por telefone. O WhatsApp nos últimos 2 anos, assim, virou fundamental nos últimos 2, 3 anos para fazer cobertura, né? Para falar com as pessoas, para conseguir informações, para conseguir imagens, né? Porque como a gente não estava no lugar para fazer imagem, a gente tinha que demandar dos próprios produtores rurais, muitas vezes, né? Ah, se o senhor puder mandar uma foto sua lá na lavoura de soja, enfim, né? E aí, então, assim, se caiu a qualidade um pouco, talvez tenha caído, sim. Mas nessa questão de imagem, né? De imagem, de não ter, talvez, qualidade de imagem, mas não nos impediu de trabalhar, assim, né? E a apuração, ela continuou sendo feita de qualquer forma, né? Assim, mesmo por telefone, a gente tentou apurar todos os dados de forma, né, sempre muito, muito precisa, né, enfim. E sempre nos apoiar em sites confiáveis também para pegar dados, porque na área de rural tem vários sites, né, que tu se apoia, sites BGE, Emater, universidades que largam dados, boletins, relatórios, né? E dentro da editoria de rural, eu vejo assim, eu acho que em qualquer editoria, e se eu já puder dar uma sugestão, né, para os alunos, para todo mundo, é que quanto mais tu conseguir ampliar o teu conhecimento em várias áreas, né? Várias áreas, melhor, por exemplo, eu escrevia sobre rural, mas dentro da editoria de rural, eu tinha que saber minimamente o que está acontecendo na política, o que está acontecendo em termos econômicos, porque um assunto vai ligando o outro, né? Por exemplo, eu falar que houve uma quebra da safra de soja no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, enfim, o que isso impacta? Impacta em questão econômica, impacta até em questão política. Por exemplo, algumas pautas que eu ganhava para fazer, né? O que a vitória do Joe Biden, né, vai impactar no agro aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, eu tenho que saber um pouco em termos econômicos, em termos políticos, tudo, né? Uma coisa tá ligada à outra, outro campo de conhecimento que sempre estava muito ligado ao agro é o meio ambiente também, né? Então, assim, a importância dos alunos nesse momento em que eles estão focados talvez mais no estudo do que já estar lá dentro dos veículos de comunicação é assim, tentem se aprofundar, conhecer mais, criar mais bagagem em várias áreas de conhecimento, porque isso te facilita muito depois para escrever, né? E tu saber o contexto das coisas para depois saber como tu vai encaixar o teu texto, né? E quem mais poderia ouvir, quem mais poderia, como poderia acrescentar uma análise na tua matéria. Então, acho que isso é fundamental, assim. Na época do meu curso de jornalismo, eu não tive muito isso, assim, de me aprofundar. Eu acho que os cursos, não sei como é que é o curso aí,
deveria ter mais, assim, como jornalista, né, mais aulas de economia, de política, de empreendedorismo, enfim, né, para os alunos de comunicação. Enfim, aí esse era o meu trabalho ali no Correio do Povo, foi uma experiência muito bacana, né, muito mesmo, assim, e aí a partir disso eu acabei, né, ao longo dos últimos anos, fazendo muita matéria do agro e conhecendo as fontes e me aproximando, né, muitas vezes das fontes, as entidades, às vezes não muda muito os dirigentes dessas entidades, elas já nos conhecem, assim, né, acabam criando até um laço, assim, né, isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim, mas de qualquer forma, às vezes como tu trata do assunto, se tu tem responsabilidade naquela matéria que tu faz, se tu respeita, se tu é fiel ao que diz a fonte, por mais que às vezes o assunto nem é bom, nem vai gerar repercussão positiva para aquela entidade, se tu consegue ser fiel ao que a informação que ela te passa, né, não distorcer nada daquilo, tu acaba criando, sim, uma fonte assídua e fontes que indicam pautas, né? Porque muitas vezes os assuntos não são de interesse de determinada entidade, de determinado órgão, enfim, mas é o teu papel ouvir essas pessoas e colocar todos esses pontos de vista na matéria. E quando tu faz isso de forma fiel ao que as pessoas falaram, né, não distorcendo de maneira alguma, tu ganha o respeito, a credibilidade, né, dentro da área, e isso é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vê tanto essas distorções, fake news, enfim. Então, assim, o nosso papel é de extrema importância, de muita responsabilidade, assim, se comprometer, né, com a entrega de um dado, de informações precisas, transparentes, enfim, né, e também aprofundar um pouco os assuntos, né, não escrever sempre de maneira muito rasa, e aí para trazer mais análise, assim, né, para a população, para a sociedade saber exatamente como é que as coisas surgem, para onde que as coisas vão, enfim, né, e então foi uma experiência muito bacana no Correio do Povo, assim, me agregou muito. E essa área do jornalismo especializado, assim, se as pessoas, né, se os alunos têm interesse em seguir uma né, se especializar em um campo, né, política, esporte, enfim, eu acho bem interessante, assim, porque eu vejo que hoje o fato de eu ter conhecimento mais sobre determinada área me abre portas, né? Me abre portas e apesar de que tem, claro, quando tu é bom na apuração, na entrevista, na escrita, no português, em tudo, tu vai abrir portas, né? E vai ter currículo bom em qualquer área, mas assim, não tem hoje no Rio Grande do Sul muitos jornalistas especializados no agro, na parte rural, né? Então a gente vê que se alguma agência de comunicação está precisando de um repórter que atenda esse setor do agro, eles vão buscar quem tem familiaridade com os assuntos, quem conhece o meio. Então eu acho que é uma boa oportunidade assim de trabalho, né? De focar assim em se especializar em determinada área, eu acho interessante, assim, eu consigo ver isso hoje, quando eu entrei na editoria de rural, não imaginava até que seria assim e tal, mas eu acho que foi bem interessante essa aproximação com um setor específico, se familiarizar com tudo que tem ali e depois e seguir, né? E seguir à frente. Bom, então essa foi a minha experiência no impresso. Uma pena hoje os jornais viverem, né? Os jornais impressos viverem uma certa crise,
porque existe sim uma crise dentro do jornalismo impresso, as assinaturas dos jornais estão caindo, né? E, e não sei, eu imagino que ainda vai durar um tempo, né? Mas não sei quanto tempo eles vão conseguir seguir imprimindo os jornais, né? De qualquer modo, eu vejo que muitos estão fazendo um bom trabalho já nos sites, né, nos seus portais de notícia, porque talvez não, acho que esse vai ser o caminho, né? Então, eles estão usando essa mão de obra qualificada do impresso para levar essa credibilidade que os impressos já têm para dentro da internet, né? Enfim, mais ou menos essa é a minha trajetória dentro do impresso. Aí, quando eu saí do Correio do Povo no início do ano, eu migrei, então me surgiu um convite para trabalhar na assessoria de comunicação da Secretaria da Agricultura do Estado, justamente pelo fato de eu ter esse conhecimento dos assuntos do agro, o pessoal lá da secretaria, como eu entrevistava vez e outra, né, eles já tinham conhecimento do meu trabalho e aí me convidaram para participar, né, da equipe da assessoria de comunicação. E aí, então, eu já encontrei um outro mundo, assim, é outra estratégia de comunicação, é muito diferente, né? Porque o meu trabalho no Correio do Povo era chegar, pegar as pautas e apurar da melhor forma possível e entregar aquilo quanto antes para a gente publicar e não ser furado, né? Furado por ninguém, enfim, e dar a matéria né, com profundidade necessária, enfim. Já ali na assessoria, a gente não tem tanto, às vezes, essa pressa na publicação, né? E a gente pensa quando que é melhor informar, porque tem assuntos na secretaria que começam a acontecer e isso já renderia matéria para um jornal. Só que para nós, aí a gente sempre avalia quando é melhor momento de publicar essa matéria, porque ali é que as coisas se originam, né? Então, muitas vezes, o fato de eu talvez imaginasse, eu acho que seria bom publicar tal matéria sobre essa reunião, só que a reunião foi só um início de discussão de algo que pode acontecer, né? E que dentro do setor público é muito moroso, muito mais burocrático. Então, assim, nem sempre eu, como assessora de imprensa, devo dar já visibilidade para um assunto que é muito inicial. Então, tem todo um tempo de esperar as coisas amadurecer ali dentro, os projetos, os programas e tal, para depois informar, né? Depois que tu vê que aquilo vai mesmo acontecer e aquilo tem interesse público, né? Aí sim, tu faz a divulgação daquele conteúdo e vai pautando, daí, consequentemente, pauta todos os veículos, né, de comunicação que têm interesse em absorver aquela informação ali, fazer depois as suas matérias sobre aquele ato ali. E na assessoria de comunicação eu encontrei assim, outros campos de conhecimento, né? Outras demandas que eu não me envolvia antes, né? Por exemplo, eu tinha o meu trabalho da reportagem no jornal impresso. Ali eu preciso coordenar uma equipe, né? Porque como eu entrei nesse cargo de coordenadora, eu preciso coordenar uma equipe e preciso também saber fazer a parte burocrática, que é a parte chata da coisa, né? De ter que prestar contas do meu setor, de ter que coordenar férias dos colegas. Então, são coisas que eu nunca tinha feito antes, que agora eu estou aprendendo, né? Mas ali tem uma equipe bastante qualificada, a assessoria de comunicação da assessoria da secretaria tem uma equipe bastante qualificada. Basicamente, a equipe é formada por jornalistas e agentes administrativos, né? E aí os jornalistas, alguns estão mais na área de fazer clipagem, outros fazem mais textos, né, as notícias, e outros
fazem mais essa questão de vídeo, arte, criação, assim, essa parte mais de criação e conteúdo assim mais criativo. Então, cada um já está, né, tem mais ou menos bastante conhecimento dentro dessa área, né? É uma equipe bem engajada, muito competente, todos são concursados, né? E já estão ali há vários anos, então é só tocar uma equipe que já sabe, né, lidar bem com os assuntos do agro, já conhece muito bem toda a estrutura da secretaria, que é uma secretaria muito grande. E a minha tarefa como coordenadora hoje dessa assessoria de comunicação é fazer muito elo entre a nossa equipe de profissionais da comunicação e o elo, a ponte com o gabinete da secretaria, que é onde está a secretária. Então, assim, o meu papel ali é sempre equilibrar ali o que é interesse do gabinete, que a gente sabe que muitas vezes é pautado muito por questões políticas, né? Apesar de que é uma secretaria muito técnica também, né? Então, né, ela é muito movida assim para essa questão técnica. Então, tem que fazer esse elo de comunicação, né? Ligar muitas vezes o interesse do gabinete com essa equipe que está ali para comunicar à sociedade das decisões que são tomadas, né? Então, ali, quando eu era repórter de agro, eu questionava essas pessoas que estão ali no gabinete sobre determinados assuntos, sobre determinados programas. Hoje, estando ali na secretaria como assessora, eu vejo os assuntos se originando, nascendo, as decisões sendo tomadas, e agora cabe a mim saber quando é o melhor momento de fazer a divulgação dessa matéria, né? Como divulgar a matéria? Com que cara dar a essa matéria, assim, para que público falar, né? Então, já é uma outra, assim, algo que eu ainda estou aprendendo muito a fazer, né? E estou aprendendo fazendo, assim, né? Nunca estudei essa questão da comunicação pública, né? Não estudei, não me aprofundei em comunicação pública. Nem tive tempo muito para isso, porque como eu estou muito nova ali na secretaria, nunca pensei em trabalhar dentro do setor público, né? Foi algo novo que apareceu na minha vida há poucos meses. Então, assim, agora que eu estou aprendendo e tentando entender, né? Como que tu consegue conciliar alguns interesses, né? Que existem, porque a gente sabe que há interesses políticos, ao mesmo tempo é uma equipe qualificada, tanto na assessoria de comunicação quanto no gabinete, tem interesse em evoluir assuntos para a sociedade e tudo, e como comunicar, né, isso para a sociedade, que já que eu sou hoje servidora pública, né, eu tenho esse dever de comunicar e comunicar bem, com clareza. Um dos desafios que tem ali na secretaria é fazer com que as pessoas ali dentro, os setores todos, os departamentos todos, o gabinete, né? O gabinete da secretária da Agricultura, com que eles entendam, às vezes, o papel do comunicador, o papel da assessoria de comunicação. Às vezes eles misturam um pouco as coisas ou acham que a gente deve... Às vezes eles interferem até na forma como que a gente vai escrever o nosso texto, sabe? Então, assim, tem que ter todo um jogo de cintura para dizer assim, ó, eu sou dona do texto, eu sei de jornalismo, eu sei o que é lead, como que a matéria se constrói, né? E só que pelo fato da gente ser assessoria de comunicação, aí eu não vivia isso lá no impresso, eu fazia o texto da forma como eu bem entendesse, como eu e o meu editor conversávamos, né? A partir dos dados que eu tinha apurado, das entrevistas. Ali já tem uma certa interferência, porque o assessorado lá, o pessoal do gabinete, ou mesmo dos departamentos técnicos, acham, eu acho que
acho que vocês deveriam começar o texto assim, assado, ou, acho que não vamos dar essa informação, mas assim, é transparência que a gente precisa dar, sabe? É texto objetivo, porque aquilo tem interesse público, sabe? Então, tem todo um jogo de cintura, muitas vezes, que precisa ser feito ali dentro, que hoje eu estou tendo que lidar, tendo que aprender, que antes eu era muito mais dona do meu texto, do meu trabalho, né? Porque eu tinha respaldo do meu editor e tudo. Hoje, já como na assessoria de comunicação, eu estou tendo que aprender um pouco e, ao mesmo tempo, ter que impor, né? E dizer assim, olha, na comunicação as coisas funcionam assim. Se a gente fizer o texto assim, fica mais claro, mais transparente. A gente precisa dar mais informações. Não dá para falar superficialmente de determinado assunto. Então, pessoal, é muito diferente uma área da outra, assim. Mas a bagagem que eu tive de conhecimento para escrever, a bagagem de assuntos, né, que eu fui criando ao longo dos anos no impresso, o fato de eu ter levado isso para dentro de uma assessoria de comunicação facilita muito o trabalho, muito. E quando tu tem já uma bagagem, tu ganha uma credibilidade, quando tu chega para a pessoa e diz, olha, tem que ser feito dessa forma, o texto, a estrutura de texto é dessa forma, né? Tu explica e tal, eles começam a te ouvir, te respeitar, sabe? Então tu tem que criar enfim, mostrar essa tua competência ali para criar essa, né? Enfim, mas é algo que bem assim desafiador muitas vezes, né? E é algo que eu tô aprendendo bastante, assim. E a gente ali na assessoria de comunicação, nós não falamos só pela Secretaria da Agricultura, a gente tem que cuidar todo como uma comunicação como Estado, né? Como governo de Estado. Então, a nossa Ascom, né, assessoria de comunicação, tem que se reportar, às vezes, bastante à Secretaria de Comunicação do Estado. Então, toda semana existe uma reunião de pauta com o diretor de jornalismo da Secretaria de Comunicação, SECOM. Ele faz uma pauta com todos os chefes das assessorias de comunicação de todas as secretarias do Estado. Então, toda segunda-feira eu participo dessa reunião com o pessoal da Secretaria da Comunicação do governo para a gente falar dos assuntos que estão acontecendo em cada secretaria, como que isso está sendo tratado. Volta e meia tem assuntos assim um pouco mais delicados que geraram repercussão negativa na sociedade, por exemplo, sei lá, vou inventar, digamos, o governador quer aumentar o imposto. É óbvio que isso vai pegar mal na sociedade. Então, a gente conversa nessa reunião de pauta como comunicar melhor e até estratégias de comunicação para as pessoas verem aquilo de forma benéfica. Então, assim, tem toda uma estratégia que tu tem que pensar pelo lado do teu assessorado, né? O que antes eu, como repórter lá do jornal, eu não precisava pensar nisso, eu precisava pensar para o meu leitor, né, como entregar uma informação da forma mais precisa, mais transparente possível para o leitor, sem me importar se aquilo ia pegar mal ou não ia pegar mal para o governo, né? Agora não, agora eu preciso olhar pelo lado do governo, como comunicar determinadas coisas sem que aquilo afete a imagem do governo, sem que aquilo afete a imagem da Secretaria da Agricultura, né? Então, como eu falei ali, é outro olhar, é uma outra estratégia mesmo, né? Enfim, pessoal, é mais ou menos isso, assim, a gente tem todas
né? Todas as matérias que a gente produz, a gente abastece o site da Secretaria da Agricultura, né? Nosso conteúdo todo vai para ali, vai também para as redes sociais da Secretaria, Instagram e Facebook. Também tem uma comunicação assim que acontece muito, muito, muito. As pessoas procuram muito, nos mandam muitas perguntas pelo direct, né, nas redes sociais, puxam muito assunto ali, nos mandam muita pergunta pelo Fale Conosco, né? A gente faz essa comunicação com o cidadão sempre, e chegam assim perguntas de tudo que vocês imaginam, né? Tem coisas que a gente consegue resolver dando informação de forma rápida, tem outras perguntas que a gente não tem a menor ideia, então a gente sai catando na secretaria para ver quem que consegue responder determinada demanda, né? Quem que consegue ajudar o cidadão. A gente nunca deixa, nós como servidores, né, temos essa obrigação de dar essa informação para o cidadão, né? Então a gente busca dentro de todos os departamentos da secretaria as informações para responder, e as pessoas interagem muito, muito, muito com a gente, né? Então, e dentro da secretaria, para finalizar, todo ano acontece a Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores eventos agropecuários, né, do país. E aí é a comunicação da Secretaria da Agricultura que faz basicamente toda a comunicação, toda a divulgação desse evento, né, desde a parte jornalística, tanto da parte publicitária. Então, eu assim que eu entrei na secretaria, em maio, junho, eu já peguei esse início de Expo Inter acontecendo, né? A Expo Inter sendo divulgada, né? Sendo confirmada que ia acontecer em 2021, mesmo dentro de uma pandemia. Então, foi um trabalho assim muito de equipe para a gente conseguir fazer toda a comunicação dessa feira. É uma feira longa, né? De 9 dias. E a gente conseguiu levar toda a imprensa para lá, né? E ter uma repercussão muito boa nos veículos de comunicação. E a gente abasteceu com ao longo desses 9 dias, a gente publicou 70 matérias, né? Então a gente abasteceu os veículos de comunicação com muito, muito conteúdo, assim como a gente faz o ano inteiro, óbvio, né? Mas na feira tem essa intensificação de conteúdo. E os jornais ocupam muito, muito, muito as nossas matérias. Inclusive, tem jornais que fazem Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V do nosso conteúdo, sabe? Sequer assinam com o nome da secretaria, alguma coisa assim, né? E muitos usam os assuntos que a gente publica lá, né, nos nossos sites, nas redes sociais, muitos usam para se pautar e aí criar as suas pautas. Já outros dão Ctrl+C, Ctrl+V e botam nas páginas dos jornais, sem qualquer menção que o texto é da secretaria, né? Então, a gente oferece muito conteúdo de qualidade, um conteúdo que, como eu vinha falando antes, né? Às vezes é difícil de fazer por aquele profissional que nunca trabalhou dentro do agro, porque tem que ter um certo conhecimento da área, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais bagagem tu tem dentro da área, mais tu cria, né, possibilidade de escrita, de aprofundamento, né? Entrar dentro dos contextos. Então, a gente ofereceu mais de 70 matérias só ao longo dos 9 dias. Se eu contar do final de junho até o final da feira, agora 12 de setembro, entre matérias de divulgação da feira, ali pré-feira, né, e durante a feira foram 110 notícias publicadas no nosso portal de notícias. E aí, ao longo da feira, a gente ainda tinha o portal da própria Expo Inter, né, para abastecer. Então, foi bem trabalhoso, assim, mas foi bastante interessante, assim. Acho que é mais ou menos isso, assim, Tássia, pelo que eu me lembro. Não sei se era exatamente isso, se alguém quer tratar de algum assunto específico que eu tenha passado, não, né, não aprofundei. Não, foi ótimo, Cintia. Acho que deu para a gente entender bem esse universo, tanto do impresso quanto agora da assessoria no
num órgão público, nessas nuances, a gente já tinha debatido com outros profissionais que trabalham com assessoria de empresas, então tem algumas diferenças que a gente consegue perceber pela tua fala, mas acho que foi muito interessante. Primeiro, quero perguntar se alguém tem alguma pergunta para a Cíntia. Eu vi que tem uma Isadora. Isadora é o nome da minha filhinha. Ah, diga, Luísa. Eu só queria saber o que você gosta mais, né, da liberdade mais assim, de escrever, igual no impresso, ou da assessoria? Luiz, eu ainda, apesar de agora estar em assessoria, eu acho que eu ainda gosto mais do impresso. Não sei se assim, não sei se é o impresso em si, mas é a reportagem, entendeu? Porque agora eu continuo escrevendo matérias na assessoria de imprensa, apesar de eu sou coordenadora da equipe ali. Mas volta e meia eu gosto de escrever para não perder, sabe? Essa questão da apuração, da escrita, porque eu adoro escrever, adoro apurar. Agora eu estou sentindo falta, sabe, um pouco de escrever. Então, se eu pudesse, Luísa, continuar, sei lá, se alguém me dissesse hoje, tu quer continuar na assessoria ou tu quer ir para um impresso? Eu acho que eu tô aprendendo muito na assessoria. Talvez eu ficaria na assessoria pela bagagem que agora ela está me dando. Mas aquele assim, ó, aquela questão da reportagem, isso é muito forte, sabe? Eu acho que não precisa estar no impresso para fazer, né? Quando eu saí do impresso, eu tinha ideia de começar a oferecer reportagens para portais, né? Tem um amigo meu que faz muita matéria pro UOL, né? E ele já tinha me colocado em contato com alguém lá para eu oferecer matérias para o UOL. Já tinha a ideia de pautas que eu ia começar a fazer, porque daí eu ia ficar apurando, ia ficar, né, fazendo reportagem, eu ia vender as matérias para os sites de notícia. Então, assim, eu gosto muito, Luísa, da reportagem, se não é, eu acho que dá para fazer ela fora do impresso, inclusive, muito, né? Agora cada vez mais dentro de portais, mas a reportagem, assim, é o que eu mais gosto mesmo, adoro essa parte de reportagem. A questão chata da secretaria é essa questão burocrática mesmo, sabe? E, pessoal, vocês não imaginam como as coisas, assim, são lentas, né? Muitas vezes, como eu comentei lá no início, talvez alguns de vocês não estavam, no jornal eu tinha que produzir 3 matérias por dia, em média, né? Tinha que apurar as informações, tinha que escrever os textos, entregar, né? E tinha o deadline no final do dia, aquela loucura toda. E ali na secretaria, muitas vezes, tu tenta a informação, vamos fazer tal matéria e tal, sobre tal assunto que está rolando, daí as pessoas não querem falar sobre aquilo hoje, ou entendem que não é importante falar já sobre aquele assunto. Então, assim, tem uma parte morosa dessa comunicação ali, que aos poucos a gente vai tentando melhorar, né? E tem essa questão chata, assim, dessa parte mais burocrática que eu, como coordenadora, agora estou tendo que fazer, sabe? Que, tipo, é pensar nas férias dos meus colegas. Nunca tive que me preocupar com isso, sabe? Me preocupava com as minhas quando eu ia tirar os meus 30 dias e deu, né? Então, por conta disso, Luiz, acho que eu ficaria mais com a reportagem hoje, né? Mas eu não me arrependo de forma nenhuma, porque está agregando muito conhecimento, está agregando currículo, né? O fato de eu ter migrado, né, para uma assessoria de comunicação. Num setor público, né? Nem sempre isso é possível, porque a gente sabe que muitos jornalistas que trabalham na área pública é porque passaram um concurso, né? Eu não tive, até já tentei concurso na área pública, nunca consegui, mas aí eu fui contratada como CC, né, um cargo em comissão, para poder coordenar essa equipe, né? Então está sendo uma oportunidade única, assim, e bastante agregadora de conhecimento. Legal, obrigada, Cíntia. Mais alguém tem alguma dúvida? Aproveitem. Diga, Jordano.
Eu tenho uma pergunta. Eu cheguei agora no finalzinho, mas acabei vendo você falando aí, tipo, da sua. Hoje, o seu contato, né, que você está tendo com o agro hoje em dia, com o agronegócio, e aqui em Mato Grosso também o agronegócio é muito forte, né? Então, tipo, acho que a gente aqui, como se a gente for tanto por jornalismo para cobrir alguma coisa relacionada ao agro, tanto para alguma assessoria, assessorar, são várias empresas que Uhum. trabalham com agronegócio aqui, a gente vai ter, tipo, bastante contato. Acho isso, tipo, sua fala bem importante. Mas uma coisa que eu notei foi quando você falou também que, às vezes, um assessorado quer, tipo, mudar o texto, dar palpite, alguma coisa assim, e você tem que, tipo, se impor, demonstrar respeito, etc. Queria saber se, tipo, o fato também é, de você ser do gênero feminino também tenha pesado um pouco, tipo, as pessoas quererem impor mais coisas ou achar que você não saiba como faz, mesmo você sendo da área da comunicação. Se isso também, tipo, tipo, pesou mais para você do que você via para os outros colegas, como se tinha alguma ligação ou não. Ótimo. Jordana, até essa questão do jornalismo especializado, só voltando um pouquinho, vocês e nós aqui do Rio Grande do Sul temos tudo a ver com o agro, e eu acho assim, ó, um campo muito bom para seguir na nossa área, porque a gente sabe que está difícil a questão da comunicação aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né, Tássia? Como eu estava comentando no início, Jordano, um jornal que eu comecei a trabalhar quando eu me formei, ele fechou, era um jornal muito importante, de 50 anos, ele fechou agora, faz 2 a 3 semanas. Jornal grande, que cobria toda uma região do estado, e fechou. Então, assim, eu tenho essa questão econômica das empresas de comunicação, principalmente os impressos, né, que estão sofrendo muito com os custos de produção altíssimos, com a redução de assinantes. E então eu vejo assim, ó, essa área do agro é uma área rica do estado. A gente sabe, tem essas empresas do agro, tem as entidades que falam pelo agro, né, que representam o setor, que tem recursos. E eles cada vez estão se comunicando mais. Então, assim, ó, eu acho, se puder dar uma sugestão, os jornalistas que puderem se especializar aí, mais ou menos por essa área aí, né, que é uma área que eu gosto, eu acho uma boa, assim, uma boa para quem gosta, óbvio, né, quem tem interesse nisso, eu acho muito, muito uma área promissora. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem poucos mesmo jornalistas especializados nisso. Só para vocês terem uma ideia, agora quando terminou a Expo Inter, esse evento que eu falei, terminou no dia 12 de setembro. No dia 14 ou 15 de setembro, ali na semana passada, quando ainda nós estava na ressaca daquele fim de evento, né? Uma dona de uma agência de comunicação entrou em contato comigo. Ela disse o seguinte: Cíntia, eu tive dificuldades ao longo da feira de ter mais gente aqui para trabalhar para mim, para fazer matéria sobre a feira, matéria de tudo que estava acontecendo ali, porque eu não tenho profissionais que tenham conhecimento do agro e que possam fazer matérias com profundidade. E daí ela inclusive fez uma proposta de emprego. Se ela diz, olha, como é que tu está se sentindo na secretaria? Tu quer ficar na secretaria? Tu está gostando dessa experiência da secretaria? Porque senão eu estou oferecendo uma vaga aqui para quem sabe falar de agro, né? Então, assim, só para verem como que é escasso aqui no Rio Grande do Sul os jornalistas que sabem, que estão dentro desse meio do agro, e as agências de comunicação que atendem esse setor do agro têm necessidade de profissionais dessa área. Então, assim, só um toque, né? Não sei bem como é que é no Mato Grosso, mas, enfim. Sobre a questão de ser ou não mulher, eu não percebi, Jordano, nenhuma questão de gênero, assim, interferindo nisso, até porque os colegas homens da secretaria também são abordados da mesma forma, assim, daqui a pouco escrevem um texto e daí determinado setor acha, porque tu é assessoria de comunicação, tu tem que fazer da forma como é que ele quer, sabe? Já, assim, quando eu era repórter do jornal, muitos falavam o seguinte, tá, eu te dei a entrevista, tu pode me passar o texto para eu ler antes de tu publicar?
Isso tinha muito, e acontecia com todos os meus colegas. Os meus colegas homens, com todo mundo. A gente, vamos ver, eu ignorava, entrava aqui, saía ali e deu. Nós publicávamos como nós queríamos, sabe? Ali, pelo fato de tu ser assessora, eu acho que eles acham assim que tu tem que, ou talvez já é de algo anterior a mim, que todo mundo sempre passava os textos para todo mundo ler ali dentro da secretaria, então se criou esse ambiente, essa cultura ali na secretaria, que antes de tu publicar a matéria, tu tem que, né, revisar o texto com eles e Mas assim, aos poucos, eu acho que quanto mais eles conhecerem o meu trabalho e o trabalho dos colegas, enfim, aos poucos tu tem como começar a se impor cada vez mais, né? Aconteceu ali um caso de uma colega, era uma colega mulher, mas eu não sei se essa questão de gênero interferiu. Teve um senhor ali que queria modificar todo o texto dela, não achou que ela deveria abrir com aquela informação e Aí eu, como coordenadora, liguei para ele e disse o seguinte: olha, fulano, tem algum problema de informação? Tem informação equivocada no texto? Não, as informações estão tudo corretas, mas não deve iniciar o texto assim, assado. Eu falei, olha, se não tem problema de comunicação, de informação, se não tem erro de informação, que é o que a gente tem que preservar sempre, né? A matéria mais correta possível. Então, quem vai decidir o que sai, o que não sai, sou eu aqui, coordenadora da comunicação, com a pessoa, com o jornalista que sabe escrever o texto jornalístico. Pronto, nós publicamos como a gente queria a matéria e não teve um ai, não falou mais nada. E a partir de uma segunda oportunidade, ele sequer. Então, assim, ó, eu acho que também essa questão do se impor um pouco, sabe? É o que eu vou defender sempre o meu setor ali dentro da comunicação, né? Então, enfim, assim, é uma questão que eu tô vendo como é que né, como é que a gente é abordado ali ainda tô aprendendo a lidar um pouco com isso, né, Jordano, que eu até então eu não me preocupava com isso, porque eu tinha respaldo da minha empresa de comunicação, do meu editor, né, que conhecia tudo do agro, dos nossos assuntos, e se dava qualquer problema, não, peraí, eu tenho aqui gravado, o senhor falou isso, sei lá, né, então ali já na assessoria já é um outro tratamento, assim, mas é uma questão de educar também essas pessoas que estão sendo assessoradas por nós, né, e com o tempo, assim, eu acho, vai conquistando, mas aí eu não sei também como é que era antes da minha chegada, então agora, né, a gente vai trabalhando isso. Tem colegas que são, assim, bem ali dentro, são bem... trabalham mais com autonomia, assim, já escreve, já publicam e deu, sabe? Nem passam por mim o texto e também acho legal, assim, confio no trabalho deles. Já tem uma outra colega que gosta que eu leia, para ver se eu identifico algum problema no texto, né? Enfim, e aí eu dou uma última lida, a gente publica no site. Então, assim, também vai muito do perfil das pessoas, né? Às vezes o assessor de imprensa, ele gosta que a fonte da secretaria leia mesmo para estar resguardado. Olha, passou pelo olhar de tal diretor técnico, né? Então, às vezes, eles gostam, inclusive, que o diretor técnico leia. Só que daí, são duas coisas, né? Entre tu receber a aprovação daquele texto, é isso aí mesmo, não tem nada distorcido. E entre o diretor técnico querer mudar tudo, daí já é outra coisa, né? Então, tem sempre na assessoria, ele tem esse jogo que tu precisa ficar fazendo, sabe? Esse jogo de cintura, assim, que precisa ter. Então, é algo bem diferente do que era lá na reportagem no impresso, né? Mas, de qualquer forma, é legal, assim, é legal e a gente sempre tem que pensar no interesse público, né? O que realmente interessa é entregar uma informação de qualidade que vai informar, né, a população, o cidadão, que vai ser afetado por qualquer decisão que é tomada dentro de um setor público, né? Mas essa questão de gênero, Jordano, por hora,
eu vejo assim com tranquilidade ali, né? Graças a Deus não vejo assim problemas. E aí vai muito também da tua postura, né? Tua postura, a postura profissional. Por exemplo, há muitos anos eu venho falando com fontes ali da secretaria, né? Fazendo minhas matérias, então eles já conhecem o meu trabalho. Muitos dos que estão ali já conhecem o meu trabalho. Então, assim, tudo bem, eu aceito a opinião e a gente, mais do que qualquer outro, a gente tem que ouvir a opinião de tudo, né? De tudo quanto é jeito. Mas, assim, tu tem que mostrar credibilidade e aquilo que eu falei lá no início, assim, tu tem que ser comprometido com a informação e ser fiel ao que a pessoa te fala, né? Eu comentei lá mais no início da minha fala da importância de quando alguém te dá uma entrevista, de tu não distorcer de forma alguma, porque por mais que possa ser uma informação contra ela, né, uma informação de repercussão ruim contra aquela empresa, contra aquele órgão, contra aquela entidade, se tu ouvir ela e tu for fiel na escrita ao que ela te disse, né, a posição que ela te deu, pronto, tu vai ganhar o respeito daquela pessoa, porque ela vai ver, assim, que tu fez o texto, colocou as informações, ouviu os outros lados, mas também deu espaço para ela falar e com fidelidade ao que ela te disse. Então, isso é extremamente importante, sabe, dentro do jornalismo, dentro da nossa área, assim, para ganhar espaço, ganhar credibilidade, né? Várias fontes que eu fui falando ao longo da vida jornalística, várias das matérias não foram boas para elas, sabe? Teve impacto negativo. E ao mesmo tempo eu ligava, um mês depois ela me atendia, né? Por quê? Porque ela sabia que eu ia usar a fala dela dentro daquele contexto, né? Como ela me explicou, né? A situação dela, né? Então tem que ter todos os lados da história, né? E assim, pessoal, outra dica é a apuração, né? Assim, quanto mais perfeita for a tua apuração, nem todas as perguntas tu vai fazer. Às vezes, quando tu tá escrevendo o texto, tu vai lembrar, putz, esqueci de perguntar isso. Mas aí liga de novo e pergunta, sabe? Quanto mais bagagem tu tem, pode ser que às vezes o meu chefe, esse no jornal, fazia a gente fazer uma apuração assim, ó, gigante, e daí quando chegava no final do dia ia ser um textinho assim, sabe? Porque o jornal ficou sem espaço, sei lá, o quê. E daí nós, meu Deus, eu vi 3, 4 pessoas para escrever 2 parágrafozinhos assim agora, sabe? Só que assim, essa apuração, tu entender tudo antes de escrever, é muito importante, é muito mesmo, porque daí tu consegue fazer um texto mais objetivo, mais claro, mais preciso, mais aprofundado, mesmo que em 2 parágrafos, né? Então, apurem bem, sabe? Ouçam bastante gente, se apoiem em dados de fontes confiáveis, né? No agro ali tem, sei lá, tem várias entidades, né, que a gente ocupava sempre os dados, né, IBGE, enfim, aqui no Rio Grande do Sul tem a Emater, que lança os dados, tem aquela escola Exalc, da USP, que larga os vários relatórios de agro, enfim, né, e a gente se ocupa muito dessas fontes confiáveis para fazer textos, para fazer análises, para surgir pautas dali, né? Então, enfim, né? Buscar sempre se apoiar em dados, assim, né? De fontes confiáveis, isso é bem importante, dá credibilidade também para as matérias. Obrigado pelas dicas. Obrigada, Cíntia. Mais alguém com alguma pergunta para a Cíntia? Cíntia, acho que foi muito, muito bacana, assim, vários pontos da tua fala que eles foram tocando, assim, alguns conteúdos que a gente veio vendo ao longo da disciplina. A gente já está na nossa reta final, semana que vem a gente já finaliza as aulas do semestre.
Mas um ponto bem interessante que eu queria talvez te ouvir um pouquinho mais sobre a crise, né? A gente fala muito sobre a crise atual, né? Porque o jornalismo está sempre em transição, a gente está sempre mudando em função de diversos fatores, mas a questão do modelo de negócio, dessa migração para o digital, né? A mudança do público. E ali no começo tu já apontou sobre esse jornal lá de Lajeado, o Informativo do Vale, que fechou as portas, né? Ele nem acabou migrando, porque a gente, aqui no estado, a gente vê alguns exemplos de veículos que encerraram com o impresso e foram só para o digital. E esse caso encerrou total, né? E também dessas funções que foram sumindo lá no Correio do Povo, que antes tinha uma equipe diferente, agora vocês mesmos tinham que publicar no site também. Então, eu queria, né, se tu puderes comentar rapidinho, assim, os principais desafios que tu observa na nossa profissão atualmente, né, em relação a esse contexto de comunicação. E daí, se tu quiseres também pontuar em relação à tua experiência na assessoria, né, com essas duas visões que tu tem hoje do mercado, te agradeço. Pois eu assim, uma pena mesmo a gente viver em crise e achar, e assim, e parece estar num senso comum, assim, de que todo mundo hoje pode escrever, né, de que todo mundo pode publicar informação e tal, e a gente vê cada vez mais que não é bem assim, né, que tu tem que ter um preparo, né, e um preparo, uma técnica e principalmente um comprometimento com aquilo que tu informa, né? É uma responsabilidade grande isso, né? Às vezes a gente nem se dá conta do tamanho da responsabilidade que tem, né? E mas sim, existe infelizmente essa crise e eu vejo muitos colegas assim migrando para setores de redes sociais, né? Muitos colegas mesmo, assim, tentando fazer rede social para empresas, porque as empresas, né, estão vendo mais valor nisso, né, ver que elas têm que ter uma presença, uma constância, né, de informação também nas redes sociais, e ao mesmo tempo, vejo com tristeza, né, assim, o enfraquecimento, às vezes, de redações, né, de perda de profissionais, o que nos exige nós, né, os alunos, principalmente, que saem hoje das universidades, tem que fazer um monte de coisa, né. Antes, logo que eu entrei no Correio do Povo, em 2013, ainda tinham, 3 figuras que hoje não existem mais no jornal, que era o pauteiro. Então, assim, como não tem mais pauteiro, eu, repórter, também preciso fazer pauta, né? Então, tudo vai agregando. Como não tem mais revisor, eu preciso revisar meu texto. Se bem que isso eu acho que é fundamental também, tu saber escrever, né? E saber o português e tudo, mas não. Então, assim, o Correio do Povo perdeu nos últimos 7, 8 anos 3 figuras que existiam dentro da redação: o pauteiro, o revisor e o redator. O redator colocava, depois que o texto todo estava pronto, revisado pelo editor, o pauteiro, o redator adequava aquele texto no tamanho ali na página. Por exemplo, se o texto está um pouquinho maior, era ele que fazia lá uns ajustes, eliminava ali 3, 4 linhas para o texto encaixar naquela diagramação ali. E essas 3 funções acabaram na redação do Correio do Povo. Isso de 7, 8 anos para cá. Então, a gente vê que tudo isso sobrecarregou os profissionais que estão lá hoje, sabe? Então, assim, a gente tem cada vez mais tarefas, ganhando o mesmo salário, que é um salário baixo. Aqui no Rio Grande do Sul, o piso salarial para 5 horas está 2.500. Então, assim, né, não é muito incentivador, né, olhar essa carga de trabalho que a gente tem hoje,
ser multimídia e tal, para um salário tão baixo. Não sei nem como é que está o piso no Mato Grosso, até se vocês sabem me informar. E né, ao mesmo tempo, assim, as assessorias de comunicação pública, nós não temos perspectiva nenhuma de ter concursos públicos para a entrada de novos profissionais, né, que possam preencher vagas que foram saindo, porque as pessoas vão saindo, vão se aposentando, né, ou tem ainda, acontece, por exemplo, se um assessor de imprensa da Secretaria da Agricultura eventualmente quer trabalhar lá na Secretaria da Fazenda, às vezes existem essas remoções de cargo, né, remoções de locais, assim, de trabalho, e a gente tem muita demanda para atender e, ao mesmo tempo, não tem profissionais, né, não tem profissionais para alocar ali de novo, porque não tem perspectiva de concurso público, né, e por conta dos ajustes fiscais dos governos, tu também não pode ficar contratando CCs para fazer o trabalho, sabe? Então, assim, quem está na nossa área hoje, infelizmente, eu vejo como sobrecarregado, ao mesmo tempo tu tem que estar mais preparado em várias áreas de conhecimento, de ser mais multimídia possível. Vejo muitos colegas de agro mesmo, fazendo assim várias coisas, né? Tem conhecimento e tal, mas para mesmo sobreviver, porque eles não estão dentro de um veículo, não estão dentro de uma assessoria, tendo que fazer 1000 coisas, assim, né? Agora na Expo Inter mesmo dava para ver alguém, né? O que eles têm que fazer, assim, né? Então existe sim infelizmente, uma crise. Não vejo muitas perspectivas de melhora, mas eu continuo apontando assim o agro como um caminho que precisa de profissionais qualificados, sabe? E tem demanda, porque tem as entidades de agro e que estão vendo valor em se comunicar com seus públicos e tal, né? Então, as agências de comunicação também que fazem assessoria para essas entidades de agro, elas necessitando desses profissionais. Então, assim, vejam um caminho, assim, apontando para isso. Só que, de forma geral, o que dá para ver é que os nossos colegas têm trabalhado cada vez mais para salários que não são justos, sabe? Uma das razões que me fez sair do Correio do Povo foi isso, assim, não ter perspectiva de crescimento dentro do jornal, por mais que eu gostasse da reportagem e tal, né? Tu fica ali alguns anos, e aquilo vai indo sem tu ter perspectiva de melhoria salarial, né? Então, não sei, Tássia, se eu respondi a pergunta, se era mais ou menos isso, né? Não, respondeu sim. É bom a gente ver né, ter esse debate também da perspectiva de quem está ali no mercado, né? A gente debate a partir de teorias, de estudos, mas é sempre importante a gente ouvir esse lado do profissional que está vivenciando essas dificuldades aí no dia a dia. Então, acho que foi muito, muito bacana, complementou bem. Eu acho que, assim, quando eu falei lá no início, né, do profissional, aproveitem bastante esse momento de estudos, pessoal, para ter uma bagagem, mesmo que mínima, em várias áreas de conhecimento, né, que nem eu falei ali, eu como fazendo uma reportagem de rural, da plantação de soja, eu preciso saber minimamente sobre política e economia, ou meio ambiente, enfim, né. Então, assim, aproveitem. Quando eu entrei para fazer mais matéria de agro, não sabia nada sobre exportação e tal, e aí toda a matéria falava de exportação, a soja que é exportada para cá e para lá, né, enfim. E aí eu remei em muitas das matérias, assim, de não entender o impacto de uma quebra de safra no mundo, sabe? Então, lá no início foi até meio difícil, assim, eu levei alguns meses para conseguir entender o contexto, sabe? O contexto das coisas. E isso passa por vários campos de conhecimento. Então,
se aprofundem, assim, tentem entender um pouco como que a Bolsa de Chicago interfere, né, na compra da soja aqui no Brasil, sei lá, porque por mais que a área de vocês, sei lá, seja outra, né, vocês queiram atuar em outros campos de conhecimento, enfim, mas sempre vai, quanto mais, né, quanto mais vocês entenderem o contexto todo, mais facilidade tem e mais, acho, o mercado de trabalho exige isso hoje, né? Ótimo, muito obrigada, Cíntia. Mais alguém com alguma pergunta? Senão, então, vou te agradecer. Opa, desculpa, fala, Jordana. Não, desculpa, é rapidão. Não tem problema. Cíntia, é que você falou, tipo, tocou nos pontos aí nessa sua última fala, de questão salarial, etc. Eu tô fazendo estágio também, tipo, assessoria pública, e ontem, inclusive, o assunto era que, tipo, fazia muito tempo que não tinha reajuste, tipo, aumento, e acabava que, tipo, tava saindo muita gente, porque como não tinha reajuste, tipo, o salário em empresas privadas estavam, tipo, melhor, né? Então, estavam perdendo bons profissionais porque não tinha esse reajuste. E aí também você falou, tipo, da questão multimídia, é uma coisa que a gente debateu bastante aqui na disciplina, né, professora? De sobrecarga e, tipo, a gente ter que saber lidar com novas plataformas, internet, rede social, parece que hoje em dia a gente tem que lidar com tudo. E daí, tipo, a minha pergunta é que eu acho que eu perdi o começo, você deve ter falado mais sobre lá como foi sua trajetória lá no Correio do Povo, mas, tipo, se eu não estou enganado, é, tipo, um jornal que nasceu, tipo, impresso, né? E nessa questão multimídia de hoje em dia, como que foi a transição, tipo, do jornal? Tipo, você acompanhou, tipo, ele se abriu para novas plataformas? Como que foi isso? Ou o principal ainda é o impresso? O principal, Jordana, ainda é o impresso, me parece. Assim, quando eu entrei em 2013 no Correio do Povo, essa questão do online já estava meio que consolidado, né? É um jornal, lá no início eu comentei, é um jornal muito antigo, de 125 anos, né? Um dos jornais mais antigos do país, um jornal muito tradicional no interior do estado, e a editoria de rural no Correio do Povo é muito tradicional. Eles estão com um caderno que vai completar agora 39 anos de caderno de rural. Só um caderno do jornal tem 39 anos. Então, quando eu entrei em 2013, eles já estavam, né, nas redes sociais, já estavam no portal, mas ao longo desses anos para cá, eles vinham exigindo mais da nossa parte, assim, dos repórteres que não eram da editoria de web, né? A Cíntia Marque, que trabalhava lá na editoria de rural, quando ia para o campo fazer uma matéria, eu tinha que ir lá fazer um videozinho, tinha que fazer algumas coisas para vir e abastecer as redes sociais, vir e abastecer esse setor mais multimídia. Aí criaram nos últimos anos ali a editoria multimídia do Correio do Povo. E essa editoria, ela tinha essa produção mais de vídeo mesmo, né? Para abastecer o YouTube do jornal e tal. E aí me demandavam, por exemplo, olha, Cintia, além de tu fazer o teu texto para o impresso, tu e o fotógrafo que iam para a pauta já façam os vídeos com o celular, façam várias coisas para quando vocês voltar para a redação, tu entrega esse conteúdo para a editoria multimídia e ali os editores e tal faziam os vídeos, né? Depois colavam esses vídeos junto à minha matéria que ia para o site, né? Então, sim, existiu, e logo no início, quando eles começaram com essa editoria multimídia, essa editoria foi criada quando eu já estava ali, acho que em 2014, 2015. Eles queriam vídeo de tudo, Jordano, de tudo que tu imaginar. Da pauta mais simples à pauta mais complexa. Depois eles viram que assim, as pessoas nem acessavam algumas coisas, sabe? Tipo assim, ó, eles estavam fazendo muita produção, conteúdo, mas sem qualidade. Então,
nos últimos tempos, eles vinham focando assim, vamos melhorar um pouco a qualidade em determinados assuntos, sabe? Vamos escolher, elencar assuntos que a gente vai trabalhar um pouco melhor. Porque se via que era assim, ó, o repórter sobrecarregado com 1000 matérias para fazer, tu ia lá fazer um videozinho de qualquer jeito, às vezes, para atender só uma demanda, né? E não ter assim, o ideal mesmo seria que talvez o repórter tivesse um pouco menos de demanda, né, menos matérias para fazer e conseguisse fazer uma matéria por dia em vez das minhas 3. Eu consegui fazer uma matéria com uma ótima apuração, com vídeos, com tudo, e eu chegasse ali, entregasse ou ajudasse a editar aquilo ali. Mas na prática não era isso, sabe? Era 1000 coisas para fazer e com baixa qualidade. Então, ao longo do tempo, o pessoal ali do multimídia foi entendendo um pouco essa questão que não estava dando certo aquela produção louca, assim, sem ter muita qualidade, sabe? Ou sem ter muito alcance. E aí, acho que eles melhoraram, se foram vendo, né, essas questões, assim, nos últimos anos e foram melhorando. Daí, hoje começou há pouco tempo, a editoria de Rural, ele está fazendo vídeos de entrevistas, assim, entrevistas um pouco mais longas com pessoas, né, com pessoas referências dentro do agro para tratar de determinados assuntos. Eles estão vendendo esses vídeos, assim, podcasts, essas coisas, sabe? Então, eles vêm fazendo isso, assim, mas algo mais planejado, mais pensado, porque eu vejo, assim, às vezes, quando eles cobram muita produção, ao mesmo tempo, aquilo não encaixa com qualidade. Aí, o que tu quer? Tu quer mais produção ou tu quer mais qualidade? Aí vai indo, né, vai conforme... Tem pessoas que... Tem jornais, tem empresas que não estão muito afim de oferecer produto de qualidade, né? Tem umas que querem dizer, eu publiquei primeiro, mas é qualquer foto, qualquer frase, qualquer, sabe? Não tem... E aí já outros, e ali o Correio, acho, ele foi se ajustando, sabe? Via que aquela produção muito alta talvez não gerava qualidade, aí ele meio que se ajustou ali e tal. Então foi mais ou menos assim. Eu primo sempre por qualidade. E eu, para ser bem sincero, eu entendo pouco de tecnologias, de coisas novas, do que tem aí. Tem muita coisa que eu nem sei, né, Jordana? Nem sei qual é a novidade do momento, ou em que plataforma eu deveria estar agora. Mas, assim, eu acho assim, ó, o profissional que tem qualidade de texto, qualidade de apuração, faz uma boa entrevista, vai ter espaço e depois ele consegue se encaixar, entendeu? Ele consegue entender a plataforma para estar. Agora, se tu não tem texto, se tu não tem português, se tu não tem boa apuração, aí tu talvez vai estar em todas as plataformas sem qualidade, sabe? Então, assim, tentem ser bons naquilo que é essencial do jornalismo. Depois vem as outras coisas. Obrigado. Obrigada, Cíntia. Não sei se tu queres complementar mais alguma coisa antes da gente encerrar, que eu sei que também tu tem a rotina aí corrida. Não, pessoal, acho, né, vão em frente, assim, a nossa sociedade hoje precisa muito, né, de profissionais como nós. Vão em frente e vai dar tudo certo. Sigam nos seus caminhos, independente da área que vocês querem seguir, né? E acho que a gente exerce um papel fundamental hoje não, desde sempre, né? Desde sempre, e vamos nessa para que a sociedade mesmo entenda que somos, sim, né, fundamentais. Então, vamos mostrar o nosso trabalho, façam o melhor possível, assim, para honrar com a nossa profissão. Valeu, Ótimo. pessoal. Ótima dica. Obrigada, Cíntia, pela participação.
tua fala foi muito boa, assim, complementou muito o que a gente vinha debatendo. Acho que é sempre essencial a gente ter essa aproximação com o mercado e tu nos proporcionou isso. Então, te agradeço. Agradeço também ao pessoal que participou, que interagiu aqui. Muito obrigada. E aos meus alunos, até a próxima semana. E a Cintia, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tá bem, podem me chamar sempre que quiserem. Até mais, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, Tchau. Cintia.